dar as boas-vindas para quem está entrando agora. Acho até que tem muita gente que já estava nas palestras anteriores e está continuando. Bem-vindos à reta final da Maratona do Enquad. Esse belíssimo exemplo de trabalho e dedicação dessa nossa equipe tão querida. Eu vou falar sobre um tema bem diferente com vocês. A ideia não é fazer uma palestra, bater papo. Tem um PowerPoint que eu não vou usar. Ele vai estar lá no portal do CRA para vocês poderem ver alguma coisa diferente do que vai acontecer aqui agora. Lá tem um pouco mais de conceitos, aqui vai ter um pouco mais de conversa e bate-papo. Eu penso em compartilhar com cada um de vocês agora uma história que tem o potencial de modificar a visão de vocês sobre o dia a dia, na sua vida e no seu trabalho. Já há algum tempo, eu caminho pelo mundo, como administrador, como turista, como montanhista, procurando gente esquisita. É isso mesmo. Eu procuro gente esquisita, andando pelo mundo. Alguns amigos ainda riem de mim, outros já estão acostumados com essa ideia. Enfim, é o fato que eu, ao passear pelo mundo, desenvolvi uma competência inconsciente de achar gente esquisita. E isso acaba virando uma coisa que eu nem percebo. Como toda competência inconsciente, quando você joga tênis muito bem, você já não faz o movimento mais porque você quer, você faz porque ele acontece. Assim acontece no karatê, acontece na dança, acontece na música. Então eu sou um buscador de gente esquisita, competente inconscientemente. Então já fui para o Himalaia, já fui para os Cáucasos, já fui para os Andes, já fui para a Mantiqueira. Eu não consigo andar pelo mundo sem detectar as pessoas. Mas o mais importante que vocês precisam saber é que gente esquisita se reconhece pelo olhar. É isso. Gente esquisita se reconhece pelo olhar. Eu não vou pedir para vocês agora olharem em volta, porque é um ambiente virtual, talvez não tenha ninguém aí no ambiente que vocês estão. Mas eu quero que vocês imaginem que estão num grupo de pessoas, numa palestra normal, num bate-papo normal, com gente em volta, e que vocês estão olhando em volta, buscando fixar os olhares dos outros. Eu garanto que quando os olhares se cruzarem, os esquisitos se reconhecem de pronto. Eu não estou exagerando. Isso é uma verdade. Eu vejo até que já tem uns esquisitos aí se mexendo na cadeira, porque tem esquisito que é ostensivo, eles já estão mexendo os dedinhos. Já vejo gente com o dedo levantado aí dizendo, eu sou esquisito. Esses olhares são, na verdade, profundos, longos, investigativos. Eles podem durar segundos, mas eles são capazes de incomodar os mais tímidos. Esses olhares das pessoas esquisitas, eles têm um brilho, eles buscam um significado em cada ação, em cada situação, em cada pessoa. Eles visam valorizar e empoderar aquele instante que está diante deles. Eu digo que são olhares que veem. Mais do que isso, são olhares que escutam com atenção. São conceitos difíceis de passar, mas são conceitos fáceis de sentir quando você se empodera dessa ideia e você está num grupo onde tem pessoas esquisitas. Eu espero que isso acabe contaminando vocês. Mas por que haveria alguém procurando pessoas esquisitas ao redor do mundo? Para que alguém faz isso? Tem que ter um motivo para o Rogério sair por aí procurando gente esquisita. Ninguém me aponta como um maluco no CRA. Talvez me apontem como esquisito, que sou. Né? Mas o que me faz procurar gente esquisita é que eu acabei descobrindo ao longo desse tempo que gente esquisita faz diferente. Que gente esquisita faz a diferença. Isso é muito importante. Em qualquer situação, em qualquer organização, as pessoas que fazem diferente farão a diferença no final. Aqui começa a nossa história sobre adoráveis esquisitos. Mais ou menos em junho de 2012, eu estava cursando uma pós-graduação no Instituto Visão Futuro, em Porangaba. Era uma região que fora degradada, uma época, uma mina de areia, quem sabe que é uma mina de areia, eles cavocam buracos grandes para tirar areia, e aqueles buracos ficam lá, quando chove enche d'água, viram lagos, enfim, era uma zona desértica que foi restaurada e virou um parque. Esse parque chama
Parque Visão Futura, onde funciona o instituto do mesmo nome, e eu estava lá cursando uma pós-graduação de biopsicologia. Um curso que me fez muito bem, me fez conectar várias das minhas pecinhas de quebra-cabeça que eu vinha juntando ao longo da minha vida, estudando. No Parque Visão Futuro, os dias acontecem seguindo alguns rituais. Ou seja, as atividades acontecem entre dois momentos importantes do dia. Logo cedo, ao amanhecer, uma sessão de meditação e yoga. E ao final do dia, ao entardecer, outra sessão de meditação e yoga. Nesse intervalo acontecem as atividades, as experiências, as trocas, os laboratórios. Enfim, é um curso bastante interessante. O que eu quero dizer é que quando você está às 6 horas da manhã dormindo, você ouve um gongo, daqueles chineses de bronze, que toca com a baqueta, é hora de acordar. Então é assim que as pessoas são despertas no Instituto Visão Futuro. Passa alguém batendo um gongo, na sua janela ou na sua porta. Esses gongos, eles remontam ao século VI da era da China, mas naquele momento, naquelas manhãs frias, nas madrugadas frias do Instituto, que é em Porangaba, é um lugar mais retirado, mais alto, aqueles gongos se revelaram ótimos e muito eficientes e poderosos despertadores, porque você tinha 15 minutos depois de ouvir aquela gongada para estar lá na sala de meditação, pronto para começar a yoga e a meditação. Então, chegando nesse dia na meditação, havia um ambiente diferente, porque nós ouvimos no jantar, na noite anterior, que chegara ao parque um representante do governo do Butão. Para quem não conhece o Butão, é um pequeno país incrustado nos Himalaias, vizinho do Nepal, onde está o Monte Everest, divisa com o Tibete, que foi invadido, infelizmente, pela China. Então, esse representante do Butão estava ali para ficar 2 dias no parque, aguardando a data de abertura da Rio Mais 20. A Rio Mais 20 é um evento da ONU sobre desenvolvimento sustentável. E ele vinha na D mais 20 porque ele estivera na de 92 e houve então um segundo evento no Rio para discutir desenvolvimento sustentável e o Brasil assinar alguns compromissos que assinou. Não sei se estão cumprindo, agora eu duvido que estejam cumprindo. Mas essa pessoa estava lá, então criou um certo frisson. Todo mundo queria conhecê-lo, todo mundo queria vê-lo. O Butão era um país que a gente discutia muitas questões. Só para vocês lembrarem, acho que vocês conhecem a teoria do FIB, Felicidade Interna Bruta. Esse é um indicador de desempenho que foi criado lá no Butão, em contraposição ao PIB, Produto Interno Bruto. Lá atrás, décadas atrás, o Butão resolveu que não dava para medir o desenvolvimento do seu país através de um Produto Interno Bruto, porque eles eram um país praticamente agrícola, indústria artesanal e pouquíssimo serviço. Então eles inventaram um índice que trabalhava a felicidade do povo, da sua população. Então a felicidade interna bruta acabou contaminando as teses de todos os economistas da época e acabou virando o que vocês conhecem hoje como IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o desenvolvimento do país do ponto de vista humano, né, de fornecimento de escola, de fornecimento de saúde, de fornecimento de segurança, de fornecimento de alimentação, enfim, os direitos básicos da população se refletem nesse índice. Nós temos hoje o IDH do Brasil, que é o equivalente, de longe um pouco, do FIB, mas nasceu lá naquela ideia, né? Então essa era uma ideia muito simples e brilhante. Com boa qualidade de vida, oferta de educação boa, bom controle da saúde. Na época não existia a saúde ocidental por lá, era a medicina ayurvédica, que era o corpo em movimento, era alimentação saudável, era meditação, era massoterapia, enfim, e as plantas medicinais. Essa é a medicina ayurvédica disponível à época, e eles lidavam muito bem com esse conjunto de competências, né? Mas retomando o fio da meada,
ter um representante do Butão ali tão perto para nós era uma oportunidade ímpar de poder entender na fonte sobre o que ele iria falar dias depois para o mundo todo ouvir, né? E naquela manhã nós fizemos a meditação, ansiosos por terminar e para o café da manhã, mas bem no finalzinho, 1 minuto para terminar aquela prática, eis que entra na sala, pela porta do fundo, e atravessa, andando através do grupo que estava ali em posição de prática, esse ser do Butão, caminhando firme, descalço, com meias pretas, de cano longo, vestindo uma vestimenta bonita, um kimono, que depois eu vim saber que chamava Go, G-H-O, e que tem uma roupa feminina que chama Kira, é o equivalente do kimono, masculino e feminino. Ele atravessou vestindo aquele Go e chegou lá na frente, se posicionou, sentou em posição de lótus, do lado da Didi, que estava coordenando aquela manhã a atividade, cerrou os olhos e meditou 20 minutos. Acreditem, nós já estávamos morrendo de fome, a 12 horas da última refeição, que tinha sido no final da tarde, começo da noite, e ele meditando por 20 minutos, com aquela vestimenta interessante, e nós ali, no nossas camisetas brancas e moletons surrados, ouvindo a sinfonia da fome. Acreditem, você ouvia a barriga roncando, a sua, a outra respondia, mas ali firmes, sentados em cima dos calcanhares, solidários, o joelho, perna, pé, tudo dormente, tudo dolorido. Mas de repente esse ser do Butão, tão esperado, abre os olhos e fita rapidamente as pessoas ao redor. A nossa expectativa explodiu, né? Quem estava esperando que ele tirasse um coelho cor de laranja daquelas mangas largas ou fizesse alguma coisa tão surpreendente como isso, só faltou ficar de pé e aplaudir. Mas ele olhou, abriu a boca e falou em voz baixa, mas num inglês muito bom. Todos nós temos uma coisa em comum. Todos nós temos uma coisa em comum. Independente da raça, da religião, da condição econômica, da condição de educação, de instrução. Uma coisa em comum. Aí ele volta para sua posição e, para desespero de todos nós, ele fecha o olho novamente. Aí eu preciso confessar para vocês que na nossa cabeça passavam muitos pensamentos. A maior deles não eram pensamentos nobres. Mas a única pergunta que ecoava ali naquele instante, no cérebro de cada um de nós, é: será que ele vai meditar mais 20 minutos? Nós talvez não aguentássemos mais 20 minutos naquela posição. Mas procuramos não julgá-lo. E fizemos bem, porque logo em seguida ele abriu os olhos e continuou a sua frase. Todos nós temos uma coisa em comum. 24 horas por dia. Foi essa a reação. Então, como assim? Direto do Butão, veio um vice-presidente do Conselho Nacional do Butão para participar de uma conferência da ONU, passa aqui no parque para ficar 2 noites e nos informa, veja bem, nos informa que temos todos 24 horas por dia. Aí era hora de manter a calma e pensar, não, isso deve ser uma coisa muito importante, maior do que a nossa compreensão. Vamos dar aí uma chance dele explicar isso melhor. E ficamos tranquilos. Essa sensação de choque não passava, até que ele falou de novo. Dependendo de como usamos as 24 horas, dependendo de como usamos parte das 24 horas, por menor que seja, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Imperou o silêncio. Já havia silêncio, ele calado imperou o silêncio. Levantou,
e saiu pela porta do fundo, simples e sem cerimônia, do jeito que ele entrou. O silêncio agora era cheio de significado. Acreditem. Efeitos práticos, no meu caso. Passei a dar mais valor a cada minuto da minha vida. Percebi que o trabalho voluntário, que eu já estava engajado, ele podia ser melhor planejado e talvez ele pudesse ser replicado numa escala maior. Eu acho que muita gente naquele momento estava fazendo a revisão do seu dia a dia, em silêncio. Voltando para São Paulo, entrei numa loja, comprei uma cartilha, comprei lápis, borracha, cadernos espirais, pautado. E por 3 meses, 10 minutos por dia, 5 vezes por semana, eu ensinei uma pessoa querida, que me ajuda lá em casa há muitos anos, a ler e a escrever. Eu garanto para vocês, o valor de você ensinar um adulto a ler e escrever é imensurável. Você imagina uma pessoa na vida atual que não sabe ler e escrever, que não pode ter um telefone, que não pode enviar uma mensagem, que não pode pegar um ônibus, a não ser para ela decorar o número, decorar as letras, enfim. Essa sensação indescritível, ela continuou me remoendo, de maneira que eu precisava buscar situações mais relevantes, com mais gente, para poder aplicar esses 10 minutos, ou que for 10 minutos, 1 hora, 2 horas, o que seja. Eu acabei tendo uma oportunidade de me envolver disciplinadamente no projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo por 2 anos, 2012 e 2013. Nesses 2 anos, eu consegui que esse grupo se preparasse, que esse grupo se capacitasse. Porque eu não fui lá para ensinar nada para eles. Eu não fui ensinar o trabalho deles. Eles sabem trabalhar. A minha presença ali só se justificava para que eles compreendessem a magia do relacionamento colaborativo. A minha presença ali só se justificava se eu conseguisse fazê-los perceber e exercitar a liderança compartilhada, como essa que o Daniel exerce no CRA. É um grupo de líderes ali. Eu estou falando de liderança por competência. Naquela equipe, você tem gente com competências complementares. E quando o líder consegue verificar isso, ele compartilha a liderança, sem vaidade. Porque o objetivo é que o serviço saia, que o trabalho seja entregue. Veja a grandiosidade desse evento, nunca feito antes lá dentro do CRA. Foi um grande investimento que eles conseguiram aprovar nas plenárias para fazer, que todo esse equipamento tivesse disponível, apostando nesse evento grandioso, que tem como base os grupos de excelência do Centro do Conhecimento, que já são 36 ou 37. Lá no Tribunal de Justiça, eu só tinha que fazer as pessoas se conectarem com a sua missão. Eu só precisava fazer com que elas se lembrassem do porquê que elas fizeram o concurso. Um concurso que tem mais concorrência do que as faculdades de medicina. O servidor público de São Paulo, como dos outros estados, e o federal também, eles passam em concursos extremamente rigorosos. Mas, eventualmente, se esquecem do brilho da decisão e que eles queriam, na verdade, era servir. E isso eles conseguiram resgatar. Eu não ensinei nada para eles. O primeiro ano foi um jogo de ilhas de excelência, onde eu explicava a eles que sempre tem alguém que faz alguma coisa melhor que você em outro grupo, e sempre tem um outro grupo que alguém faz alguma coisa melhor que você. E isso existe em todas as instituições. E quando você junta as pessoas em ilhas de excelência,
e registra as melhores práticas, as melhores ideias, foi o que nós fizemos, eles criaram apostilhas para treinarem os seus colegas. Eles próprios criaram material para ser treinados e retreinados e recapacitados. Enfim, deixa eu ver como é que está o tempo. Bom. Enfim, eu busquei, na verdade, empoderá-los. E quando você empodera um grupo desse, cheio de gente esquisita, né? Eles sabem disso, se tiver alguém do TJ aí, eles devem estar rindo, porque eles sabem disso. Os resultados aparecem de maneira surpreendente na frente dos nossos olhos. O presidente do tribunal, o desembargador Sartori, à época, me chamou no final do primeiro ano e falou assim: Góes, eu não sei o que você está fazendo, eu nunca te brifei, mas a produtividade subiu 10% esse ano, pelo trabalho das pessoas que você está lidando aí. Ele olhou para minha cara, que estava pensativa, e falou: você está duvidando da minha palavra? Falei: longe de duvidar da sua palavra, presidente. Na verdade, eu estou pensando aqui comigo que nem numa empresa japonesa, com a cultura japonesa, com a gestão japonesa, se melhora 10% num ano. Ele falou: mas melhorou. O CNJ está medindo, o CNJ vai dar o índice dele. E deu 10,2. No segundo ano, dado esse resultado, nós começamos a treinar as pessoas com as apostilas que os seus colegas fizeram, e os colegas também viraram facilitadores. O que aconteceu? Sartori me chama no final do segundo ano, e ele era uma pessoa muito feliz com o trabalho bem realizado. É um homem gozador, ele brinca com a gente, né, dá liberdade. Ele vira para mim e fala: Góes, melhorou 10% de novo, como é que você explica isso? Mas eu também estava preparado. Falei: não vou lá para cair numa pegadinha. Falei: presidente, o senhor come quiabo? Ele falou assim: o que é que tem a ver o quiabo com isso? Na verdade, ele não falou desse jeito, ele falou de um outro jeito, que você sabe qual é, né? O que é que tem a ver o quiabo com isso? Eu falei: tem a ver sim, o senhor come quiabo? Ele falou: não, eu detesto quiabo. Eu falei: então, presidente, se o senhor começar a comer quiabo amanhã, o seu consumo de quiabo vai melhorar muito, dia após dia. Ele, um homem muito inteligente, falou: Góes, o servidor estava abandonado. Ele precisava dessa atenção que o tribunal acabou dando. Falei: realmente, o tribunal deu atenção ao servidor e ele reagiu da maneira que o ser humano reage. Porque a gente tem que buscar a motivação intrínseca dessas pessoas. Não adianta dar bônus, não adianta dar 13º, 14º, 15º, 16º, isso é coisa de elevador, sabe? Você vai apertando e nunca é o suficiente, vai subindo e você quer morar no último andar, você quer morar na cobertura. Não é isso que move as pessoas. Eu defendo que o que move as pessoas é a motivação que está aqui dentro, intrínseca. Ela tem a ver com a autorrealização, que é participar de alguma coisa maior do que ela conseguiria fazer sozinho. É por isso que nós estamos trabalhando em grupo. É por isso que os grupos de excelência se dão bem e produzem tanto. São só voluntários. Nós temos só voluntários. Eu, desde 2004, sou cofundador desse grupo de administração legal, que represento aqui agora. E desde 2004, só voluntários. Então você precisa, o ser humano busca essa autodeterminação, cuidar da sua própria vida, ele busca crescer e aprender sempre, e ele busca participar de alguma coisa maior do que ele faria sozinho. São 3 coisas que você precisa trabalhar para que essa automotivação, a motivação intrínseca apareça. É essa motivação que é um grande propulsor de mudanças. É ela que vai nos fazer caminhar para as mudanças que pretendemos. É ela que vai nos fazer caminhar para as mudanças que precisamos. E mais ainda, para as mudanças que ousamos fazer. Nós temos que ser ousados nos objetivos. Nós temos que caminhar a passos largos na direção das nossas metas.
É dessa motivação intrínseca, e agora eu vou me permitir citar alguns nomes, ainda tenho mais 3 minutos, é essa motivação intrínseca que está dentro do Instituto Articule e dentro da célula de solução estratégica do GEAL, e que buscam fervorosamente soluções para as questões de direitos sociais, ligadas a políticas públicas. Políticas públicas que são executadas por administradores, por gestores públicos, por administradores como nós, como vocês, ou que fizeram administração pública, ou que fizeram administração, ou que são de outra profissão e estão lá administrando com competência. Então, nós temos, todos nós, que olharmos em volta e imaginar que nós podemos fazer a diferença a cada dia. Façam a diferença 10 minutos a cada dia, todos vocês, onde estiverem. Nós estamos lutando, o Instituto Articule e a Célula de Soluções Estratégicas, para conquistar direitos básicos do ser humano. É vaga em creche, é hospital, é remédio. Nós não somos um grupo que entra com recursos para propiciar isso. Nós entramos com inteligência, com projetos. E nós estamos integrados fazendo isso com muita competência há 3 anos. Naquela manhã, eu queria dizer que nós estamos integrados fazendo isso para que essas políticas públicas deixem de ser políticas de governo e passem a ser políticas de Estado. Nós temos que combater a descontinuidade dos projetos nesse país, que causam um grande prejuízo financeiro e social. Naquela manhã de 12 de junho de 2012, durante aquele café da manhã com o senhor Karmauro, vice-presidente do Conselho Nacional do Butão, mantivemos todos, inclusive ele, um longo silêncio, cheio de significado, digerindo com a profundidade do aprendizado que esse ser do Butão compartilhou conosco. Eu garanto para vocês que foi um silêncio de muito respeito, que foi um silêncio de gratidão. Isso me levou ao Butão e a 5.450 metros do Everest, no Nepal, 1 ano depois. E eu consigo fazer isso e não consigo desligar o despertador que está me avisando aqui que acabou. Enfim, eu tenho agora, parece que um tempo para vocês responderem as perguntas, e no final, eu gostaria que vocês aguardassem que eu vou me despedir de vocês, ok? Estou devolvendo então para o backstage, vocês controlam aí, eu vou desligar o despertador que está descontrolado aqui. Pronto. Olá, Rogério. Oi, Maria Rita, tudo bem? Tudo bom? Prazer ter você aqui no ENCOAD. Prazer é meu, parabéns pelo trabalho em nome de toda a sua equipe aí, viu? Muito obrigada. A gente agradece também todos os elogios, né, feito para toda a nossa equipe. Bom, para a gente não perder tempo, eu sei que muitas pessoas estão ansiosas, né, para terem suas perguntas respondidas. Infelizmente, a gente está com um tempo meio apertado, mas eu quero saber o seguinte, a Luísa Araújo, ela perguntou o seguinte, como as pessoas podem descobrir o seu caminho diante de tantas cobranças da sociedade, Rogério? Interessante a pergunta. Eu não sei a atividade que ela exerce, portanto, eu não sei qual é a exposição dela a cobranças, né? Mas vamos falar de maneira geral. É óbvio que a gente vai crescendo depois que deixa de ser criança, vira adolescente, vira adulto. E como bem falou o expositor anterior, você vai crescendo em termos de responsabilidade. Vai crescendo, o seu espaço de trabalho fica mais importante, porque você tem mais a dividir, você tem mais a compartilhar. Então, eu diria que não receie as cobranças vão existir.
Não tem cobrança mais importante do que a nossa mesmo, sobre o nosso desempenho. Então, eu diria que ela se preocupasse em ela ser a crítica do seu próprio trabalho e tentar melhorar cada dia. Não é culpa de ninguém não estar treinado ou preparado para certa função. Ela deveria ter um superior, hierárquico, alguém na empresa, cuidando da sua carreira. Mas às vezes isso não acontece. E aí eu digo o seguinte, se você é esquisito e se você quer fazer a diferença, não adianta reclamar. Você tem que ter atitude. Vai lá e faça. Porque no final, a responsabilidade é só sua. Então, é a questão só de atitude. Reforça a sua atitude. Vai para frente, vai para cima e faça o que você acha que está certo fazer. Eu vou aproveitar essa sua fala, eu estou me recordando que eu não vou, infelizmente, lembrar quem foi o palestrante, mas houve um comentário de que muitas vezes as pessoas elas acabam se inibindo, acabam não seguindo, né, as suas iniciativas, a voz do coração, né, e da razão, porque a gente tem que equilibrar essas duas vozes, por conta de medo, né, de perder o emprego, medo de não ser bem vista na equipe. Como a pessoa pode, né, Rogério, na sua opinião, seguir o que ela quer, mas também respeitar uma cadeia hierárquica? Maria Rita, pela forma da pergunta, eu vou dar uma resposta, a primeira resposta diferente. Eu vou dizer o seguinte, a pior covardia é o assédio moral nas empresas. Só perde para o assédio sexual nas empresas. Então, a falta de um líder real, o líder de verdade, que saiba olhar para as metas e olhar para a equipe, pode causar grandes distorções. Então, nas grandes organizações, hoje, você já tem estruturas de compliance para evitar esse tipo de coisa. E que você se sinta amedrontado por dar uma ideia, amedrontado por não seguir uma ordem, amedrontado por não se submeter. Então, eu diria ela o seguinte, se você está numa empresa que não tem uma estrutura dessa e você se sente pressionado, procura outra empresa. Essa empresa não merece o seu trabalho, não merece a sua dedicação. Hoje você tem que estar numa empresa que tem uma linha clara de responsabilidades dos líderes, dos gestores, dos diretores, do presidente, e você pode escalar o problema nessa hierarquia para cima, até o presidente, se você quiser, de maneira anônima. Nós fizemos isso no TJ, uma linha de fale com o presidente. Dá muito resultado. Muito resultado. Acredite. Perfeito. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o Adriano Souza ele quer saber o seguinte, Rogério: servir dá mais felicidade que receber. Esse é o caminho para a humanização? Adriano, você está mais do que certo. Você pode sentar aqui e fazer a palestra junto comigo. É o seguinte, você precisa gostar do que faz. Se você achou, você se encontrou no trabalho, ele deixa de ser trabalho, ele passa a ser prazer. Então você consegue fazer do seu trabalho o seu prazer. E com isso você vai se entregar melhor ainda, mesmo que você esteja fazendo um trabalho voluntário, que te dá um prazer extra, além do prazer normal. Então, vá em frente, meu amigo, você está no caminho certo. Continue lendo, continue estudando, continue crescendo. Bom, Rogério, e assim a gente encerra, infelizmente, né, a sua participação aqui nessa edição do ENCOAD 2020. Espero vê-lo ano que vem. Quero mais uma vez agradecer pela participação, você que abrilhantou tanto a nossa tarde, a nossa última tarde aqui do ENCOAD. E muitas pessoas comentaram, muitas pessoas se referiram às mensagens, né, que você passou através das experiências de vida, através das experiências profissionais que você conseguiu transparecer aqui nesse encontro. Mais uma vez, muito obrigada ao Rogério Góes, que é administrador e montanhista, coordenador do Grupo de Administração Legal aqui do CRA São Paulo. Um grande abraço, Rogério. Maria Rita, eu vou aproveitar para me despedir de todos que estão compartilhando esse tempo comigo. Normalmente, num evento normal com PowerPoint, eu coloco o Everest ao fundo e os meus bonequinhos samurais na frente. Eu gostaria que vocês imaginassem o Everest aqui, uma fotografia, os bonequinhos samurais, e eles agradecendo a participação de vocês todos e dizendo muito obrigado.
e até breve.